Muito bem, irmãos. Aproveitando que vocês estão aqui perto, nós fizemos a leitura oficial da Lucas, né? Muito bem. Versículo número 13. Versículo 13. Jesus, estando ali, passando por aquele local, aqueles homens levantaram suas vozes, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Pode dizer amém? Amém! Por isso, assentados, no graças a Deus, eu já disse por mais essa oportunidade. Também estou revendo aqui a irmã Isabel, que a gente sempre não havia, ainda uns instantes antes de sair agora com a noite, conversava com o Ordinal sobre a irmã Isabel. Louva a Deus pela sua vida, irmão. Irmão Walter, seu companheiro, nos ajudou. 85, né? Faleceu. 84 anos quando ele faleceu. Foi dirigente do nosso escola dominical por período, né? Louva a Deus, irmãos, pela vida desse casal. Muito bem. Amados, estamos numa noite de gratidão. E nós estamos diante de uma história, um texto, que nos fala, nos conta sobre um grupo de pessoas que tinha sido excluído da sociedade. O leproso, ele era como se fosse marginalizado. Eles não podiam viver mais dentro das suas casas, não podiam viver mais dentro das suas comunidades, no seu trabalho. Eles eram obrigados a largar tudo. Eram postos no local, afastado, e ali ficavam. A história nos conta, amados, que quando eles estavam indo a caminho e vendo que vinham pessoas, eles eram obrigados a se declarar como impuros. Eles tinham que dizer em alta voz: impuro, impuro. Havia uma distância mínima para que eles pudessem ficar afastados das demais pessoas. Havia uma acepção, um preconceito muito grande. A doença era grave, ela era contagiosa. Eu, quando cheguei aqui na cidade, há 34 anos atrás, um dos primeiros trabalhos que eu prestei na prefeitura foi na vigilância epidemiológica, a vigilância que cuida das epidemias, e naquela época ainda havia muitos casos de lepra. E eu trabalhei juntamente com uma enfermeira e uma médica que cuidava desta área. E íamos nos lares fazer visitas. Eu pude ver de perto o que a Bíblia fala sobre a lepra, e a história conta sobre a lepra. Existem casos que a pessoa vai perdendo o dedo, no rosto perde parte do nariz, na orelha. É uma coisa terrível, além do mau cheiro e tudo mais. Esses homens, 10 homens, estavam excluídos da sociedade. E de repente eles ouvem falar que Jesus estava a caminho. A Bíblia nos fala que ele estava indo de Samaria e a Galiléia. E eles vendo então Jesus, eles se aproximam, não muito, a própria Bíblia diz aqui no versículo 12, os quais pararam de longe, quer dizer, eles obedeceram a distância mínima que tinha que ter, e parando eles gritaram: mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ouvindo aquele pedido, o Jesus deu uma sentença para eles, mandou que eles fossem, ele mostrasse aos sacerdotes. A Bíblia nos fala que somente o sacerdote tinha autoridade para olhar e constatar se aquela pessoa estava curada, e aí ordenar ela retornar à sua casa, à sua família, ao seu convívio, à sua comunidade. Então precisava se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote então daria a ordem: vai, você está curado. Jesus, como bom judeu que era, e conhecendo a lei, ele disse: vai e mostrai-vos aos sacerdotes.
10 homens recebem essa sentença e se põem a caminhar. A lepra continuava. A Bíblia não diz que foi instantâneo, foi naquele momento que o Senhor disse, a lepra saiu. Não, eles continuaram. E diz a palavra que, e aconteceu que indo eles, isso quer dizer que eles obedeceram. Obedeceram. Segundo ponto muito importante que há de se observar, eles tiveram fé. Aquela sentença, aquela ordem, e mostrai-vos aos sacerdotes, entrou no coração daqueles 10 homens, e eles acreditaram que era possível, e foram. Aleluia! Eu fico a pensar, amados, que poderia ter acontecido que, indo a caminho, alguém dissesse para o outro: olha, nós vamos levar um fora. Quando nós formos chegando lá, o sacerdote vai botar nós para correr. Ele vai, né? Ele não vai. Por quê, Márcio? Porque eles estavam doentes. A lepra é visível. É visível aos olhos. Você bate o olho, você já vê a pele morta. Mas aqueles homens tiveram fé. Aleluia! Acreditaram. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a cura é para quem acredita. A cura é para quem tem fé. Não é para qualquer um, não. Aleluia! A cura é para quem tem fé. É para quem acredita. É para quem persiste. E acima de tudo, é para quem é obediente. Aleluia, obedecer, crer, deixar entrar no coração. E aí você vai praticar. E indo eles, diz a palavra, ficaram limpos. Começaram a olhar e a pele foi renovada. Bendito seja o nome do Senhor. Se estavam com o nariz torto, o nariz endireitou. Se a mão estava caindo, a mão ficou direita. Ficaram limpos. Agora um momento de reflexão, um momento importante, que foi a constatação que aquela sentença, aquela palavra que Jesus havia proferido, havia acontecido. Eles estavam limpos. Gratidão, amados irmãos, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe tenha prestado algum benefício. Verdade. Gratidão se refere ao sentimento de dívida para com outra pessoa, quando recebe algo daquela pessoa. Aqueles 10 homens agora tinham acabado de receber o milagre. Aleluia. Tinham acabado, amados irmãos, de receber a cura física. Não havia mais impedimento. Era chegar no sacerdote, o sacerdote batia o olho e dizia: vai para casa e vai cuidar da sua família e dos seus afazeres. Eles estariam sendo restituídos na sociedade, estariam de volta aos seus empregos, aos seus lares, aos seus familiares, e poderiam dar continuidade à sua vida, coisa importante para eles, porque até então estavam excluídos, afastados. Aleluia. A Bíblia nos fala sobre apenas um que foi movido pelo sentimento de uma dívida para com aquele que deu a sentença. Gratidão é o reconhecimento por uma pessoa, por alguém que lhe fez um favor. É o sentimento de dívida para alguém que lhe prestou um serviço. E daqueles 10 homens, apenas um, o improvável, aquele que era julgado pelos demais. Havia um problema muito sério entre judeus e samaritanos. Eu tive um professor, o pastor Gilberto Filho, que costumava dizer que o judeu se acha dono de Jesus. Ele se acha dono de Jesus. Só falta dizer: só pode fazer isso, pode fazer aquilo. Né? Então, os judeus é isso aí. E os samaritanos, irmãos, já não. Os samaritanos foram alcançados pela misericórdia do Senhor, coisa e tal.
E veja que situação: 10 pessoas, entre eles um samaritano. Eles não viviam juntos, viviam separados, havia praticamente uma guerra entre eles, era mal visto. Se você lembrar, você vai ver na Bíblia a história daquele samaritano, daquele moço que foi pego, foi roubado, batendo nele, e aí ficou lá jogado à beira do caminho. Aí vem o sacerdote, olha, passa de lado, vem o levita, olha, passa também, e aí vem o samaritano e olha, e aí ele para e vai lá e cuida das feridas. Ele era excluído dos judeus, era feita acepção pela pessoa samaritana, mas ele amava a Deus e ao seu próximo, conforme o mandamento da palavra do Senhor. Eles adoravam, os judeus adoravam a Deus no monte, e eles adoravam no templo, eles adoravam lá no monte de Gerizim. Havia aquela separação. Só que o sofrimento, ele une as pessoas. O sofrimento, ele aproxima as pessoas. A lepra havia feito com que eles se aproximassem, com que eles estivessem vivendo na mesma aldeia, juntos, no mesmo lugar. A doença era a mesma, amados. Isso é importante demais. Não adianta ter dinheiro, ter riqueza, ter isso e aquilo, porque na hora que a coisa apertar, é junto mesmo, não tem outro jeito. Você vai ser tratado no mesmo hospital, no mesmo leito, que aquele ricaço que tem o rei na barriga, que vai com ele, tu pode tudo, mas quando chegar naquela hora, vai estar lá no mesmo lugar. E quando morrer, vai para o mesmo cemitério. Vai ser enterrado lá do lado do ímpio, lá daquele que ele julgava ser inferior. E assim estava ali, 9 judeus e um samaritano. E aí, amados, momento agora de reflexão. Com certeza o samaritano disse: eu vou voltar. O judeu: eu vou continuar. O samaritano: não, mas olha, nós somos curados, nós temos que voltar. Talvez o judeu torceu o nariz todo, ele curou, né? Ele fez o que tinha que fazer, né? Ele fez o que tinha que fazer. Os judeus, aquilo que eu falei, eles se acham bons. Eles não viram aquele milagre como uma misericórdia de Deus. O samaritano já não. O samaritano já viu assim, não tinha obrigação nenhuma. Eu sou samaritano. Eu sou samaritano. Mas ele me abençoou. Eu tenho uma dívida para com esse tal de Jesus. Eu vou voltar agora. Eu vou adorar a Jesus. Eu vou adorar a Jesus. Enquanto os judeus acharam que aquilo era apenas um favor, apenas uma obrigação, o samaritano disse: não, ele usou da misericórdia para com a minha vida. Deus abençoe com misericórdia na tua vida. Eu não acho que é mais um que outro, não. Deus, ele olha para o nosso sofrimento, ele olha para cada um de nós, ele está vendo a sua causa. Bendito seja o nome do Senhor. Não seja como o judeu que achava que era dono de Jesus, mas seja como o samaritano que presta a sua gratidão ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Não olha para a acepção, para aquele que empina o nariz e passa perto de você e acha que você não é ninguém. Não, Jesus está olhando para você. Jesus é que morreu por você, morreu pelo rico, pelo pobre, pelo judeu e também pelo samaritano. O preço pago pelo nosso Senhor Jesus foi o mesmo. Amado, se você estiver indo por esta rua e ver alguém caído à beira do caminho, pare e vai fazer a tua parte. Seja um samaritano. Não seja orgulhoso como sacerdote que passou de longe. Não seja como aquele levita que continuou cantando e foi a caminho e deixou o pobre coitado lá. Mas seja um samaritano. Pare ali e olhe para a ferimento daquela pessoa. Quem sabe, amado, quantos que não congregaram aqui, quando estiveram aqui no passado e hoje estão caídos à beira do caminho. Quantos estão aí, amados, no fundo do poço, e aqui tem que ter samaritano. Bendito é o Senhor. E deixa para trás, mas o samaritano não, ele vai atrás e faz o que ele curou as feridas, pôs em cima do cavalo, deu dinheiro e falou: leva, põe no estalagem, e se precisar mais na volta eu pago. Bendito é o Senhor. Aquele samaritano amado,
Ele apresentou a sua gratidão a Deus. Ele voltou contra tudo e todos. Os 9 prosseguiram e ficaram com a cura na lepra. O samaritano voltou e ganhou como recompensa a salvação. Aleluia! Os judeus queriam somente a cura física. O samaritano, ao voltar, ele ganha também a palavra linda, maravilhosa que o Senhor proferiu lá no verso 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Ah, meu amado irmão, nesta noite o Senhor, Ele está olhando para nós aqui no Jardim Veneza, e quer ver aqui o coração samaritano. Ele quer ver aqui o coração inclinado ao Senhor. Ele quer ouvir a sua gratidão, seja em forma de louvor, em forma de glória, em forma de muito obrigado, Senhor. Mas Ele está olhando para cá e espera ver em nós o sentimento daquele samaritano. Não o sentimento daquele que se achava maior do que o outro, daquele que se achava que o Jesus fez o que tinha que fazer mesmo, era obrigação dele, porque era judeu como ele. Mas não, o samaritano não tinha nenhuma obrigação, mas ali ele recebeu a cura, ele recebeu a salvação completa. E depois de glorificar e exaltar o nome do Senhor, nós também possamos exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela cura das nossas enfermidades físicas, pela cura das nossas necessidades espirituais e pela promessa que Ele tem feito: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos prosseguir, amados, samaritanos do Senhor. Vamos prosseguir, olhando sempre à sua volta e procurando ver os que estão caindo, os que pararam, os que desanimaram. E seja você o samaritano, estenda a mão para ele, põe ele de pé e venha comigo, vem aqui, vamos junto. Se não aguentar, põe ele nas costas, amado, e prossiga. Bendito é o nome do Senhor. É para frente que se anda, e é andando para frente que nós vamos chegar no nosso destino, que é o canal celestial. E nós possamos abençoar, que haja corações gratos nessa noite, e você possa continuar dizendo: graças dou,